Só um minuto da atenção, quer dizer, alguns minutos mais, porque logo nós vamos ter a palestra do Diogo. Meu nome é Magno Cal, eu sou diretor executivo do Instituto Ordem Livre. Eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês aqui no terceiro seminário do Ordem Livre, o primeiro feito em parceria com os Estudantes pela Liberdade. Então eu gostaria de primeiramente agradecer principalmente ao Juliano Torres pela ajuda durante a realização desse seminário, todo o planejamento. Foi uma ajuda imprescindível. Por favor. É muito satisfacante. É uma satisfação muito grande ter vocês aqui. Foram meses de preparação. Esse é o nosso primeiro seminário durante o inverno. Eu espero que isso ajude a gente a se conhecer melhor, poder trocar mais ideias aqui nesse hotel que é bem melhor do que o que a gente tinha tentado antes. A gente vai ter agora a palestra, depois a Elisa vai dar alguns avisos e o resto da noite vai ser destinado para uma atividade social. A gente tem algumas bebidas e batatinhas e coisas para a gente comer e conversar. Vou apresentar para vocês o Diogo Costa. O Diogo é bacharel em Direito, mestre em Ciência Política, ex-professor de Ciência Política do IBMEC, é fundador e presidente do Instituto Ordem Livre. Com vocês. Boa noite. Repetindo então o agradecimento do Magno, obrigado a todo mundo por vir. Acho que a gente vai ter alguns dias de bastante convívio e é sempre bacana a gente poder estar no mesmo local em que várias pessoas compartilham de tantos valores, de grandes convicções e até mesmo de certas narrativas em comum conosco. E hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre liberdade, que na verdade vai ser o tema de todas as palestras, mas também de tecnologia. E eu queria começar contando para vocês uma historinha, que é a historinha de um jornalista americano chamado Mike Daisey, que em 2012 ele foi para a China, para a cidade de... Ele foi para Shenzhen para visitar fábricas da Foxconn e ele se tornou então o maior porta-voz, talvez, do sentimento anti-Apple nos Estados Unidos em 2012. Provavelmente algumas das coisas que vocês já ouviram falar da Foxconn veio do Sr. Mike Daisey. E é interessante a gente ver como que é a nossa relação com a tecnologia. Porque apesar do Daisey ser um sujeito extremamente antitecnológico, não antitecnológico, né? Mas bastante crítico e nos faz sentir mal, talvez, sobre o nosso uso da tecnologia, ele conseguiu fama exatamente por esse sentimento de culpa. Então ele começou a fazer palestras em teatros nos Estados Unidos, lotar teatros, a tal ponto que New York Times, CNN, MSNBC chamaram ele para dar entrevistas, mas também um programa de podcast de rádio nos Estados Unidos chamado This American Life, que é um programa bastante ouvido, né, na Rádio Pública de Chicago, mas por todo o país através do podcast. E nesse programa o Daisey falou como que eram as condições de trabalhadores chineses fabricando iPads, iMacs, etc. E ele contou que assim que ele chegou numa fábrica, ele estava acompanhado de uma tradutora, 2 guardas o receberam na porta, os 2 estavam armados, com revólveres, com rifles. E ele já sentiu-se intimidado, ele entrou na fábrica e ele viu a péssima condição dos trabalhadores. Ele viu meninas extremamente novas, ele perguntou para uma delas qual era a idade dela, ela disse que ela tinha 13 anos. Ele disse que ele viu meninas de 14, de 12 anos trabalhando. Ele também falou que ele teve uma reunião com membros de um sindicato secreto, que era proibido se for sindicalizar, e uma das bandeiras desse sindicato é que eles queriam terminar com o uso de hexano na fabricação das telas de iPad e iPhone. O hexano era um solvente que intoxicava e matava alguns desses trabalhadores.
E no momento mais, talvez, significante, triste dessa história, é quando ele disse que nessa reunião havia um senhor já de seus 80 anos. E ele tinha sofrido um acidente em uma das fábricas. Ele trabalhava fazendo o casco de metal do iPad e uma das prensas esmagou a mão dele. Ele disse que ele não tinha sequer um desfecho para a mão, era basicamente um tentáculo que tinha virado a mão dele. E esse senhor estava contando a experiência dele e falou: nossa, isso tudo para fazer um iPad. Para ser pior ainda, né? O senhor disse que ele havia sido demitido depois do acidente porque ele não conseguia mais produzir com muita velocidade. E bom, ele foi e perguntou: bom, tudo isso para fazer um iPad? E o senhor falou que sim. Ele falou que para fazer um objeto como esse. Ele foi tirar um iPad da mochila. E o sujeito falou que nunca havia visto um iPad antes. Ele falou: olha, isso é o mais triste da globalização. Na verdade, o produto que esses sujeitos estão morrendo para fabricar, eles sequer podem aproveitar. E o senhor foi então, pediu para ver o iPad, ele desbloqueou o iPad, deu para ele, ele ficou passando meio com o que restava, né, do braço dele, de um lado para o outro, aquela tela, vendo os ícones. Ele foi e disse algo em chinês para a tradutora traduziu para o jornalista. Ele disse que parece mágica. E é uma história muito triste, é uma história muito comovente. E é uma história falsa. Nada disso aconteceu. O This American Life, depois que publicou esse episódio, um dos correspondentes de um outro programa de rádio, Marketplace, da China, ouviu a história e achou a história muito estranha. E ele foi então, mandou e-mail para o Ira Glass, o produtor do programa, e perguntou se ele podia entrar em contato com o jornalista e com a intérprete dele. E aí o jornalista comentou, o Dave, o jornalista que havia feito toda a história, falou: eu perdi o contato dela. Mas o cara achou no Google o contato da intérprete, entrou em contato com ela, falou com ela, visitou. Ela falou: não, sim, eu fui ver ele. E toda a história era fabricada. A primeira coisa que ele disse que achou muito estranho quando ele disse que havia 2 guardas armados na porta da Foxconn. Ele falou: na China, ou você é policial, ou você é do exército, ou você não tem arma. A própria intérprete falou: não, é claro que eu não tinha arma. Ela falou: o único lugar que eu vi arma na minha vida era no filme. Se eu tivesse visto arma numa fábrica, eu teria lembrado. A menina falou que não existia meninas menores de idade, pelo menos não que houvessem se declarado assim. E a reunião com o sindicato também era falsa. Houve de fato um caso de intoxicação de xano, mas não foi em Shenzhen e na verdade foi muito limitado. E não tinha o senhor sem a mão. Simplesmente o personagem foi fabricado. Mas o The American Life, o programa, fez uma coisa bem interessante. Eles fizeram um episódio sobre o erro deles, confessando que eles haviam colocado um sujeito em que o fact-check, a verificação dos fatos não havia sido completa. Mas chamaram ele de volta no programa e interrogaram sobre a história. E ele acabou admitindo que era falsa. Mas interessante, eu quero voltar depois dessa história. Mas é por que uma história dessa consegue fazer tanto sucesso? É claro que é uma narrativa extremamente triste. Mas como que tantas pessoas aceitam essas narrativas sem sequer checar os fatos? Ela parece verdadeira. Provavelmente, quando eu estava contando para vocês, quando eu ouvi, não fiquei duvidando muito dela. A gente não duvida tanto assim. Eu acho que isso é interessante porque isso revela um pouco da nossa relação com a tecnologia. A gente tem um pouco de medo da tecnologia, sempre um sentimento um pouco ambíguo, de maravilha, de mágica, mas a mágica também é o feitiço, é algo ruim ao mesmo tempo. E tecnologia e liberdade inspiram o mesmo tipo de medo, porque a tecnologia e a liberdade, elas ampliam as possibilidades da ação humana. E quando essas ações são ampliadas, a gente sempre vai se perguntar: qual a pior coisa que pode acontecer? Tanto com a liberdade humana quanto com a tecnologia. E essa pergunta, uma certa síndrome de Frankenstein, ela nos acompanha o tempo todo. Até porque tecnologia e liberdade estão unidas o tempo todo. Pensa, por exemplo, nos alimentos transgênicos, geneticamente modificados. As
As pessoas têm medo, têm pânico, mesmo que existam centenas de estudos, nenhum deles encontrando nenhum mal para o organismo humano de comer objetos que foram fabricados por engenharia genética, e ainda assim as pessoas continuam tendo medo. É medo porque isso parece que foge um pouco da tradição, daquilo que é conhecido, daquilo que é habitual. A liberdade traz esse medo também. E a liberdade e a tecnologia, elas caminham juntas, porque é num ambiente em que você pode experimentar, você tem liberdade para sair do padrão, que você consegue inovar. Tradicionalmente, as fronteiras da civilização humana são sempre ambientes muito ricos. Hoje as pessoas acham que a fronteira é a própria China, é a Ásia. No passado, a fronteira da Europa já foi o Reino Unido, já foi a Inglaterra, que era um local de inovação. Foi um local que, na verdade, mudou o resto da Europa. Depois a fronteira atravessou o Atlântico, passou a ser a América. Aí a própria fronteira dos Estados Unidos, que acabou se tornando um polo de inovação, foi migrando até chegar na Califórnia. Se você pensa não apenas na indústria de filmes, mas também na indústria de esportes e, é claro, na tecnologia, as maiores inovações da nossa época provavelmente vieram da Califórnia, pelo menos no Ocidente. A fronteira, ela permite que as pessoas explorem novas possibilidades. E é por isso que, na Antiguidade, também, a sociedade grega, como você vai ver, ela também era uma sociedade fronteiriça. Mas não apenas a liberdade, ela ajuda a tecnologia também ajuda a liberdade. Quando a gente vê os sumérios, os assírios, os povos da Mesopotâmia, uma das coisas importantes que aconteceram com aqueles povos para que eles conseguissem ter uma civilização sofisticada era que eles conseguiram passar da idade do ouro, da idade do bronze, para a idade do ferro. E a gente, quando aprende isso na escola, parece mais uma transição de cor, a cor da espada vai mudar, tipo um jogo de RPG. Mas não é só isso que acontece. Acontece que o ferro é muito mais abundante que o ouro e muito mais abundante que o bronze também. Significa que mais pessoas vão ter acesso a espadas. Significa que mais pessoas vão poder proteger sua propriedade. Significa que quando o tirano quiser usurpar a propriedade do povo, ele vai precisar de um exército maior, porque ele não tem o monopólio da espada. Significa que mais pessoas têm acesso a capital, instrumentos, que elas podem trabalhar, que elas podem produzir. Significa que elas passam a ter maior grau de liberdade, melhores instituições. Propriedade, contratos. Essas instituições, elas podem ser percebidas em parte como tecnologias. É importante que elas sejam percebidas como tecnologias também, porque isso nos mostra como que a gente precisa tratar a liberdade não apenas como algo em que nós devemos almejar, desejar, mas também algo que nós devemos construir, o ambiente institucional para que ela possa operar. Um dos grandes libertários, o Leonard Read, o sujeito que na verdade criou a palavra libertário da forma que a gente conhece hoje, ele falava que se ele pudesse apertar um botão e o Estado desaparecesse, ele apertaria esse botão. Eu sempre concordei com ele, mas acho que é preciso apertar mais do que um botão, porque a liberdade não pode ser simplesmente promulgada ou outorgada. A liberdade precisa ser construída. Ela não é um botão, ela é um sistema operacional. É preciso que você crie um ambiente em que as possibilidades humanas, as ações humanas, a cooperação humana, ela possa ocorrer. E isso a gente depende sempre da tecnologia. Se você não tem uma sociedade que as pessoas consigam ler, escrever, como você pode ter uma sociedade contratual? Se você não tem uma sociedade em que você possa demarcar a sua terra, como que você pode conseguir executar e proteger a sua propriedade? Dizer onde começa a propriedade do seu vizinho e onde termina a sua. Dos casos de tecnologia que eu acho mais fascinantes, voltando também aos gregos, foi algo descoberto pelo ex-primeiro-ministro britânico, primeiro-ministro grande, talvez o maior primeiro-ministro liberal, pelo menos o mais famoso, William Gladstone, que era um sujeito que, diferente dos políticos de hoje, ele tinha alguma erudição e ele chegou a escrever um tomo de mais de 1000 páginas sobre a poesia de Homero. Hoje em dia, quando um político consegue acertar o plural, a gente já fica feliz, né? Nossa, educado, né? Mas o Gladstone percebeu uma coisa muito interessante na poesia de Homero. Ele percebeu que não havia algumas palavras para definir cor, ou quando elas apareciam, elas eram muito estranhas. Como, por exemplo, o oceano nunca era descrito como sendo
azul. A palavra verde não aparecia em momento algum. E o Gladstone chegou até mesmo a levantar a hipótese de que os gregos poderiam ser daltônicos. E todo mundo achou isso muito engraçado, né? Tadinho do Gladstone. Obviamente isso aí é uma poesia, a liberdade artística do poeta. Só que depois os antropólogos do século XIX começaram a perceber que o Gladstone estava totalmente errado. Que havia um padrão para o surgimento das cores em qualquer língua. E que normalmente a cor verde era uma das mais tardias a entrar no vocabulário. E o que eles foram percebendo é que os gregos, de fato, eles não chamavam coisas de verde, como nós chamamos, mas também no Velho Testamento você encontra o uso da palavra verde de uma forma um pouco estranha. Mel sendo chamado de verde, ovelhas sendo chamadas de cor de mel. Na poesia de Homero, o mar era escrito como sendo a cor de vinho ou cor de champanhe. Não, cor de vinho. E o fato é que havia um certo daltonismo cultural. Diferentes sociedades elas começam a ter cores, a falar de cores, quando você consegue abstrair a cor dos objetos. Ou seja, quando você começa a produzir tintas. E a primeira cor que aparece depois do claro e do escuro acaba sendo vermelho, porque a tinta mais fácil de produzir é o próprio sangue humano, que você pode colorir outras coisas com essa cor. E depois disso, só depois disso que apareceria o verde. E algumas cores, como o azul, vem muito tarde, porque é uma cor muito difícil de você extrair da natureza, criar a tintura azul. Ou seja, a própria língua, algo que parece tão universal, ainda assim é determinado um pouco pela tecnologia. A tecnologia que nos faz falar sobre algumas coisas. E essa tecnologia nos faz pensar de maneira diferente sobre língua ou sobre qualquer outra ordem espontânea, como as nossas instituições. Hoje a gente vive num momento extremamente interessante, porque propriedades, contratos, comércio são atividades que estão sendo alteradas. E quando essas atividades se alteram, a nossa vida se altera de uma maneira muito significativa. A gente vê a evolução da computação, e aí desde a metade do século XX, cada vez que aparece uma nova plataforma de computação, a vida humana muda um pouco. Primeiro o mainframe, depois o computador pessoal, o laptop, o celular, coisas como sei lá, iWatch, os wearables, óculos e relógios, coisas assim que podem aparecer. Isso muda a maneira como a gente não apenas se comporta com a tecnologia, mas se comporta um com o outro. Isso cria novas possibilidades também. Algumas das áreas mais interessantes de se estudar hoje em dia, em termos de direito, economia, política, ou pelo menos na interseção desses assuntos, é pensar como que a gente deve pensar sobre propriedade numa época em que as pessoas podem simplesmente transferir arquivos e imprimir coisas na própria casa. Conforme impressoras 3D vão entrando em apartamentos, casas, lares, o que isso nos diz sobre o que a gente chama de propriedade intelectual? Será que deixa de fazer sentido ou continua fazendo sentido? Será que talvez nunca tenha feito sentido? E isso faz com que a gente pense também sobre novas maneiras de conseguir criar escassez num meio em que, por definição, quase é um meio de abundância, que é o meio virtual. É uma das coisas mais fascinantes sobre o Bitcoin hoje em dia, que nesse grupo aqui provavelmente conhece mais sobre o Bitcoin do que o cidadão brasileiro médio, é que é uma possibilidade não apenas de transações comerciais descentralizadas, ou emissão monetária descentralizada, mas também uma maneira de você conseguir criar escassez no meio que é replicável meio que infinitamente. O Bitcoin consegue fazer isso, e isso cria também novas categorias de propriedade. Com o Bitcoin você pode começar a falar sobre contratos auto-executáveis ou smart contracts. É um dos sujeitos que algumas pessoas achavam que era o Satoshi Nakamoto, o Nick Szabo, da Universidade de George Washington. Ele é um sujeito que já escreveu bastante sobre smart contracts, e uma das ideias que ele tem é: será que a gente não poderia utilizar blockchain, o protocolo do Bitcoin, para criarmos contratos programáveis, que se algum evento realizasse, o contrato já respondesse automaticamente? E isso é algo tão fantástico, porque você pensa não apenas que o Bitcoin poderia funcionar como uma moeda sem banco central, mas ele poderia funcionar como uma polícia sem polícia. Ele pode fazer com que um contrato seja executado sem uma ordem judicial, que uma propriedade seja reconhecida
sem um cartório, sem um registro, as possibilidades são muito fascinantes. E o fato é que, se essas possibilidades são exploradas, as pessoas vão ter a mesma reação que elas têm com relação a transgênicos ou qualquer outra modificação. Qual o pior que pode acontecer? Essa é a reação natural das pessoas com relação à liberdade. Mas o fato é que, assim como a tecnologia, a liberdade ela é uma conjugação de tradição e progresso. É uma das coisas que mais me chateiam no meio virtual, sei lá, essa coisa chamada internet, hoje em dia, é que a gente tem debates que são puramente políticos, né? Mas não funcionam em categorias científicas, em categorias rigorosas. Então ficam pessoas chamando de conservadoras, as pessoas chamando de progressistas, e elas se odeiam. Mas o fato é que são duas categorias muito estranhas, né? Porque não existe ninguém que defenda a conservação de todas as coisas, ninguém que defenda o progresso de todas as coisas. Pensando na língua, por exemplo, não existe ninguém que quer que o português, quer dizer, algumas pessoas talvez queiram isso, né? Que ele se interrompa, né? Não, as palavras não mudem mais, que elas sejam estáticas. Mas isso seria obviamente absurdo, né? Uma língua é algo vivo, né? Para que ela possa funcionar, ela precisa ser mudada. Mas também algumas pessoas acham que tudo que é novo é bom. Não necessariamente, você precisa conservar algumas coisas também. Eu acho que essa tensão entre conservação e progresso, entre tradição e inovação, é exatamente onde mora o espírito liberal. Porque nós sabemos que existem coisas que devem ser preservadas e coisas que devem ser modificadas. Na verdade, o que existe de melhor, tradições como propriedade privada, como contratos, como comércio, são coisas antigas, que elas devem ser preservadas, mas para que elas sejam preservadas, elas devem ser modificadas também. Elas devem se adaptar tecnologicamente, elas devem mudar. Chesterton, que é um autor que alguns conservadores gostam, mas no livro Ortodoxia, ele fala claramente que se você quer conservar algo bom, você tem que modificar esse algo. Se você quer que um poste não tenha branco, você tem que ficar pintando o poste de tempos em tempos, senão ele vai escurecer sozinho. Você precisa renovar, você precisa reformar. E uma das coisas fantásticas sobre o liberalismo é porque o liberalismo se encontra exatamente nisso que pode parecer uma tensão, mas na verdade é a existência humana. Que nós conservamos algumas coisas, nós modificamos outras. E nós entendemos que para a gente preservar a liberdade é preciso que a gente também modifique as categorias que a gente pensa sobre a liberdade. Uma das coisas fantásticas do liberalismo é que você pode ser radical enquanto você é moderado ao mesmo tempo. Assim, uma das coisas que mais me perguntam quando eu falo em qualquer evento, né? As pessoas sempre perguntam, mas peraí, Diogo, você é um minarquista ou você é anarquista? Né? Essa pergunta, para mim, não sei exatamente como responder, porque obviamente que eu sou anarquista, radicalmente anarquista, filosoficamente anarquista, profundamente anarquista, porque eu acho que o bom liberal não entende que existe uma necessidade da violência para que a ordem seja mantida. Mas eu também sou bastante moderado em qualquer proposta, porque eu entendo que a liberdade também não se promulga com apertar de um botão. Você precisa construindo novas instituições. Então você precisa, não que a graduação é sempre melhor que a revolução, não estou falando isso. Às vezes se você pode fazer uma mudança abrupta, faça uma mudança abrupta. Mas o fato é que é importante saber como que você vai fazer essa mudança. E é por isso que a tecnologia é importante. Se a gente usa a tecnologia como nossa aliada, a gente consegue fazer o avanço da liberdade sem a necessidade de comprometer princípios, talvez. Eu acho que isso é algo que eu e Juliano, por exemplo, a gente compartilha bastante. A nossa crença de que um liberal deve ser um tecno-libertário. Ele deve também entender como que a tecnologia pode ajudar a liberdade e como que a liberdade pode ajudar a tecnologia. Isso é muito bacana, porque eu acho que uma das tendências políticas que a gente vai ver crescer cada vez mais é exatamente esse liberalismo com gosto de Vale do Silício. Esse liberalismo de pessoas como Elon Musk, Peter Thiel, Sergey Brin, Larry Page, Jeff Bezos, todas as pessoas que se declaram mais ou menos libertários, sem às vezes falar muito, né, o libertário com N minúsculo, etc. Mas que são pessoas que compartilham dessa ideia, né, de que você pode avançar o mundo por meio da tecnologia e ao mesmo tempo preservar a liberdade e até mesmo ampliar a liberdade. O grande problema do Frankenstein não foi a tecnologia, não foi criado um sujeito
eletricamente humano, foi que o criador, o Dr. Frankenstein, abandonou essa criação. Eu acho que isso é uma das coisas que a população, de uma forma geral, se esquece. O grande problema da tecnologia não é a sua criação, é simplesmente você abandonar e permitir que ela caia em mãos ruins. E nós, como liberais, deveríamos querer ter Frankenstein cada vez melhores, né? O monstro do Frankenstein cada vez melhores, e não simplesmente abandonar a nossa criação. Isso volta à história lá desse Frankenstein que virou pro jornalista Mike Daisey o iPad, né? E a historinha que ele contava. Quando o Daisy foi perguntado, bom, mas por que você criou uma história, forjou uma história e a passou como sendo verdade? A resposta dele foi, bom, é porque em um certo grau isso é verdade. Só não é uma verdade jornalística, uma verdade factual, mas é uma verdade mais profunda. E obviamente estava sendo perguntado aos jornalistas, eles falaram, bom, mas não existe, assim, ou é verdade ou não é. Ou seja, se eu estou ouvindo você contar uma história, eu entendo que você viveu aquela história, você não viveu. E ele falou, eu não vivi exatamente aqueles fatos, etc., mas eu preciso que as pessoas se preocupem com esses assuntos. Então a preocupação é como se fosse a verdade dele. E essa, na verdade, é um dos desafios que nós liberais temos e algo que eu quero convidar vocês a pensar nos próximos 3 dias. As preocupações que nós temos com relação à liberdade, será que elas são tão fortes como as preocupações que as pessoas têm contra a liberdade? Sempre acreditando que, bom, o pior pode acontecer? Será que a gente deve entender as preocupações, mas tentar respondê-las? Não criando histórias e forjando, como o Daisy fez, mas, de fato, informando as pessoas, informando a nós mesmos, tendo uma luta que não é nem completamente racionária, nem uma luta revolucionária, mas uma luta dos reformadores, daqueles que querem construir um melhor sistema operacional para a humanidade, um sistema operacional mais livre. Isso sempre vem junto de tecnologia, inovação, e também isso sempre vem junto de instituições que preservem e avancem a liberdade. Muito obrigado. Então, como a gente tem tempo ainda para perguntas, se alguém tiver algum comentário, vamos abrir para uma conversa. Vai lá, Juliano. Surgiram, não sei se você citar o Bitcoin, tem aplicativos como o Uber, o Lyft, tem mais uma dezena de aplicativos que acabam ampliando a liberdade de alguma forma. Mas você acha que existe alguma forma clara dos governos a fazer isso retroceder, ou você acha que eles estão meio complicados? Quando você olha um pouco para alguns padrões históricos de avanço da liberdade, uma das coisas que a gente percebe, eu acho que isso é bem ilustrado pelo Rational Optimist, qual é o nome dele? Eu esqueci agora o nome do sujeito. Matt Ridley. Como que existem momentos na história que parece que uma sociedade está prestes a se tornar a ter sua revolução industrial. E o que acontece normalmente é que você tem uma pequena comunidade de pessoas comumente empreendedores, e aí vem o governo e mais ou menos vem não necessariamente o governo, da forma que a gente mais hoje, mas vem sempre uma vontade predatória e toma a riqueza e o empreendimento daquela pequena comunidade. E uma das coisas que o Ridley acha que aconteceu na Revolução Industrial foi que o crescimento econômico, da produtividade econômica, foi tão mais veloz que quando veio o apetite predatório já não tinha mais como superar, como sufocar. Eu acho que é exatamente esse o problema que a gente vê hoje em dia. Será que algumas tecnologias vão conseguir ser utilizadas amplamente por toda a sociedade a tempo suficiente para que não venha um apetite predatório e tente barrar essas tecnologias? Um exemplo que eu acho bem interessante é o exemplo da fax nos Estados Unidos. Porque os correios americanos queriam, acreditavam como a fax era um envio de correspondência por outros meios, entre pessoas, que aquilo deveria ser monopólio dos correios. E eu não sei se eles entraram com foi por vias judiciais ou legislativas, uma nova legislação, mas sei que os correios quiseram, em algum momento, meio que estatizar as máquinas de fax nos Estados Unidos. Mas quando isso de fato foi considerado, não sei se pelo Congresso ou pela Suprema Corte,
todo mundo já tinha fax em casa. Parecia ridículo você acreditar que as pessoas iam ter que ir até uma agência dos Correios mandar um fax, que era o que os Correios já haviam pensado. Mas se não tivesse explodido de repente a tecnologia, talvez os Correios tivessem conseguido fazer isso, tivessem conseguido, né, sufocar uma inovação tecnológica. Então, por exemplo, com Uber, com Airbnb, né, com TaskRabbit, esses tipos de serviços, isso tudo depende, eu acho, da velocidade de adoção que esses serviços têm. Se algo se torna senso comum para as pessoas já percebem que funciona, acho que é algo que o Magno vai até comentar depois, como que a gente vai conseguir, de repente, convencê-los de que isso é ruim, que isso precisa ser interrompido, parado, destruído. E uma vantagem que a gente tem, no entanto, é que com a globalização, os mesmos serviços podem ser testados em vários locais diferentes. Então, uma das fronteiras que agora está começando a ser avançada a biogenética, né? Um pouco da área de você conseguir fazer mapeamento individual do genoma das pessoas, conseguir prever tendências que as pessoas têm para algumas doenças, etc. E isso foi algo que começou na Califórnia, como a gente estava falando, mas nos Estados Unidos houve uma regulação um pouco sufocatória. Mas o fato é que, mesmo que os Estados Unidos impeçam empresas como esqueci o nome agora da empresa. 23andMe, exatamente, de operar, ela pode operar em outros lugares. Ela pode ir para Singapura, para a Coreia do Sul, né, os países que permitem esse ambiente. Isso é muito interessante, porque se você vê que algo está funcionando muito bem em outro lugar, você fala, bom, por que não funcionar aqui também? Seja mesmo que o Uber, por exemplo, no Brasil, que é algo que duvido que as pessoas... eu acho que demora para algo como o Uber pegar no Brasil, em parte porque a gente tem um problema com... A gente é uma sociedade de confiança, né? Então, normalmente, mecanismos que dependem de reputação no Brasil tendem a demorar um pouquinho mais para decolar do que em outros locais. Mas mesmo que, de cara, a gente não comece a usar Uber, mas já usa o EasyTaxi, os aplicativos, ainda assim, se você vê que quando você vai para os Estados Unidos, você chega lá e você vê, pô, mas a coisa funciona perfeitamente bem, porque não funciona no Brasil, né? Talvez você comece a criar uma pressão na opinião pública e até grupos, e aí também o ambiente institucional importa, né? Grupos que queiram fazer pressão para entrar no país. Ou seja, o Uber, se ele se torna um player nacional, é um grupo importante para pressionar o governo por algum tipo de modificação. Pelo menos é um contraponto às cooperativas ou taxistas de uma forma geral, né? Então, eu acho que sempre existe um pouco de corrida, né, entre a tecnologia e a regulamentação, para você ver quem é que chega primeiro. Eu acho que o Airbnb venceu essa corrida. Acho que nos Estados Unidos ninguém pensa hoje em... Não, pensam, ele é até proibido, eu acho que em alguns estados. Mas as pessoas, eu acho que veem o Airbnb como uma coisa que funciona tão bem, né, que meu chute é que a maior parte da opinião pública americana não acha que precisa ser regulamentado, fechado, proibido, etc. Né? É uma coisa que está funcionando razoavelmente bem. Se a gente consegue fazer isso com outros serviços também, né? Talvez com o próprio setor de serviços, que eu acho que agora existe alguns sites tentando fazer isso, né? Tentando se tornar a Amazon dos serviços. Né? Quem vai conseguir fazer com que você, quando for contratar, não sei, alguém para pintar sua parede ou coisa assim, você simplesmente vê quem tem melhor reputação, né? Contrata aquela pessoa, algo assim. Isso não é apenas uma corrida contra a regulamentação, mas também é uma corrida extremamente libertadora, né? Porque você substitui a necessidade pela regulamentação pela reputação. Você não precisa mais ter um burocrata que fica dizendo quem pode ou não pode cortar cabelo, quem pode ou não pode cortar grama, né? De repente você tem um próprio mecanismo que você vê lá quantas estrelas tem, você quer pagar o preço, né? Talvez parte do preço mais alto de alguém que tem 5 estrelas é o seguro que você está pagando ali dentro, né? Está embutido, né? Mas se você não quiser, você quer arriscar um pouco mais, você pode arriscar também. As pessoas percebendo como essas coisas funcionam, talvez a gente consiga ultrapassar a velocidade regulatória. Só me diz seu nome, porque eu ainda não sei o nome de todos vocês. Sim? Lamarck. Gostaria de explicar mais sobre os contratos inteligentes, que pode ser uma nova forma de mecanismo de Está muito associado com propriedades inteligentes, né? Mas uma forma simples, eu acho que a gente poderia imaginar, seria, por exemplo,
isso é o exemplo que o Nick Szabo dá no paper dele, né? Mas se um avô decide deixar uma herança para a neta dele, só que a neta só pode ter acesso à herança quando ela tiver, digamos que seja uma quantia, que tem no banco, né? Mas ela só pode ter acesso àquilo quando ela tiver 18 anos. Então, ele pode simplesmente programar, ele pode utilizar o blockchain, ou seja, ter aquela quantia em Bitcoin, e como ninguém vai ter acesso à carteira do avô, né, ele já pode programar que quando chegar na data X, que seria a data de aniversário de 18 anos da neta, aquela quantia vai ser transferida automaticamente para a carteira da neta. Então você pode criar algo que não depende mais de juiz, não depende mais de ninguém, na verdade, né? E é algo que é bem interessante porque é meio que quase que irreversível. O que você vai fazer? Uma vez que eu coloco em prática, a coisa meio que anda sozinho. Você pode pensar também em contratos que envolvam alguns tipos de chaves especiais, né? Então algumas pessoas falam, olha, por que não você ter se você tem uma chave de um carro, duas pessoas têm a chave de um carro, mas o carro só responde ao arquivo que tem na chave A. E se a pessoa quiser vender o carro para a pessoa que tem a chave B, ela pode simplesmente transferir o arquivo virtualmente para a chave B, e a partir daquele momento o sujeito da chave B passa a ter acesso ao carro e não mais o sujeito da chave A. Você poderia vender um carro sem sequer encontrar a pessoa ou sequer levar o carro até a pessoa, né? Não precisa nem trocar de chave com a pessoa, né? Você pode criar esse tipo de mecanismos, né? Mas o interessante é você pensar quanto do direito que pode ser transformado em algoritmos, né? em meros comandos de say e log. Porque aquilo que você puder computacionar do direito, você poderia transformar, né? Assim, construir contratos que então sejam auto-executáveis. Eu acho que essa é uma esfera muito legal do direito. E só para eu ter uma ideia aqui, quem aqui que fez direito ou faz direito? Um número razoável, né? Mas se você pega, por exemplo, a teoria pura do direito do Kelsen, você vê que é meio que uma teoria computacional, né? O que ele está falando ali é que você tem que ter meio que uma base, um conteúdo primário, né? Mas a partir dali são apenas sequências de comandos de say logo, né? Se acontece isso, logo acontece aquilo, se acontece isso, acontece aquilo, meio que uma árvore, né, algorítmica que pode ser construída em cima, né? Assim, mais profundamente, o Kelsen estava tentando construir quase que uma teoria computacional do direito já, né? Então, se a gente consegue avançar nesse caminho, é realmente possível que você comece a ter contratos e transações entre jurídicas, entre pessoas que não necessitem da violência, né, do aparato do Estado. Só disso não para todo mundo. Lucas, puxando a pergunta do Juliano em relação ao Estado com a tecnologia, além desse embate do Estado buscando a coerção sobre o desenvolvimento tecnológico a partir da ação humana, até que ponto a gente pode questionar que a tecnologia é um facilitador da coerção do Estado? Como a questão, por exemplo, que o órgão estatal norte-americano ele tem dessa tecnologia uma facilidade maior de ter acesso à vida privada dos cidadãos americanos. Até que ponto esse desenvolvimento tecnológico facilita a coerção do Estado? Ótimo, uma pergunta excelente, né? Até porque eu acho que as notícias que a gente ouve de tecnologia hoje em dia são mais amedrontadoras do que otimistas, né? E a tecnologia, né? Eu não sou um determinista tecnológico, né? Longe disso, né? Os marxistas costumam ser, né? Mas a tecnologia, ela, ao permitir a gente fazer alguma coisa, às vezes ela meio condiciona a gente a fazer aquela coisa, né? Então tem um exemplo que é extremamente imbecil, né? Mas quando a gente está entre amigos eu posso ser meio imbecil. Mas tem um jogo, deve ter uns 2 anos atrás, que foi criado um jogo independente chamado Papers, Please. Alguém que conhece esse jogo? Menos pessoas do que fazem direito, né? É um jogo imbecil, mas que vocês deviam procurar só para ver como que é divertido. O jogo foi criado para... eu chamo, na verdade, um antijogo quase o negócio, né? Porque é tão trabalhoso que não é nem divertido. Mas é divertido, sim. Você é um burocrata e a sua função é ficar
na fronteira de um país comunista fictício, permitindo que pessoas entrem ou não no seu país. Em tudo que você tem que fazer é carimbar o visto das pessoas no passaporte delas. E aí o jogo é simples, você tem que primeiro comparar se, sei lá, certidão de nascimento bate com o passaporte da pessoa. Só que depois as coisas vão ficando mais complexas e você tem um espacinho micro da tela, assim, você tem 7 documentos, você tem que analisar todos eles e carimbar e tal. Enquanto isso, a velocidade que você faz esse trabalho é importante para você, porque é isso que te dá dinheiro no final do dia. E esse dinheiro você tem que usar para sua família, porque você tem um filho doente, a sogra está morando contigo, e as pessoas vão morrendo, cara, o jogo é horrível, né? O seu filho pega uma doença, aí você escolhe o que você vai fazer. Então você pode, por exemplo, não comprar remédio da sogra para que ela morra, assim não fica tão mal, né? Priorizar a vida do filho e tal. Aí você pode acabar com todo mundo morrendo, é meio triste. Só que, então, o incentivo do jogo, é só entender isso, porque essa é a lógica, né? O incentivo do jogo é que quanto mais você consegue carimbar vistos, ou negando ou permitindo a entrada da pessoa, mais você coleta pontos e no final de contas isso significa que você tem uma ração maior, né? Você tem mais comida para levar para casa. E aí tem um ponto do jogo em que vem um guarda e fala: pô, agora a gente colocou aqui um aparelhinho, que é um botãozinho da polícia. Caso a informação não bata, né, a pessoa te deu 2 documentos e o nome está diferente, você pode chamar a polícia vai e toma conta dessa pessoa. E aí, basicamente, o que você faz, você pode ou mandar a pessoa embora, dizer não, a pessoa vai embora e vem a próxima, ou você aperta o botãozinho, aí vem o bonequinho do guardinha, pega a pessoa, leva embora e você ouve um tiro, né? Mas o engraçado é que, né, jogando esse negócio, você aperta o botãozinho, né, vê a pessoa lá morrendo e tal, e tudo mais, né? E eu fiz isso, né, na primeira vez que eu joguei o negócio, falei, cara, mas peraí, apertar o botão não causa nenhum benefício para o jogador, porque ele leva mais tempo, é um jogo de tempo, né? Então quanto mais rápido você for, mais pontos você ganha. E aí, apertar o botão, vem o guardinha, leva o carinha, você está perdendo tempo. No entanto, você faz isso, porque você pode fazer, né? Eles colocaram a tecnologiazinha do jogo, você, legal, posso apertar e prender a pessoa. Então, quando você cria tecnologias que te permitem fazer algumas coisas, é bom esperar que as pessoas vão fazer aquelas coisas. Se você tem tecnologia que permite que as pessoas tenham suas conversas privadas espionadas, ou, né, seus dados adquiridos, provavelmente isso vai acontecer. Então, eu acho que existem mecanismos adicionais de a gente tentar interromper isso, mas eu acho que a forma mais eficaz, na verdade, é você criar tecnologia que consiga combater os problemas da tecnologia. E uma das vantagens, né, o David Friedman fala sobre esse problema num livro dele chamado Future Imperfect. E uma das vantagens é que o Friedman fala que o custo de você garantir a privacidade das pessoas, a liberdade das pessoas, em geral, ou pelo menos no agregado, ele é menor do que o custo de você tirar essa liberdade das pessoas. Então ele fala que, por exemplo, se você quiser criptografar programas, o seu e-mail, por exemplo, meio que a CryptoWeb, que algumas pessoas têm falado, o custo de você quebrar a chave criptográfica é tão maior do que de você criar a chave criptográfica que a luta é uma luta desigual, é uma luta que mais ou menos favorece a liberdade. O problema é que a nossa percepção sobre essa luta, ela vai mudando com o tempo, né? Porque a gente se sente extremamente seguro, mesmo não tendo nenhum tipo de proteção criptográfica, e de repente a gente descobre, nossa, tá tudo, todo mundo sabe de tudo, né? Todo mundo vê as fotos que eu troquei com todo mundo, né? Você fica meio em pânico. Mas de fato a solução é uma solução tecnológica também, não é anti-tecnologia, então vamos interromper a tecnologia, vamos criar uma tecnologia melhor. Eu acho que nessa luta a gente tem de ganhar. Exatamente porque eu concordo com o Friedman, existe. Eu não estou falando que isso é determinístico, né? Então eu acho que uma distopia futura pode acontecer. Mas quando você compara então o custo, o incentivo de você criar tecnologias pró-liberdade e coercitivas, na internet, né? Ou seja, no mundo digital, as tecnologias pró-liberdade são mais baratas. Então acho que por isso que eu sou relativamente otimista. Então, tudo bem? Débora, se apresenta aí. Por exemplo, a gente teve um debate no nosso grupo de estudos lá em Santa Maria, na UFSM, tratando mais
acho que a gente vai ver agora uma ênfase maior nas engenharias dentro das universidades privadas, né? As universidades voltadas para o mercado. O que pode tornar, talvez, né, alguma universidade que queira ser muito fechada, menos relevante. Menos relevante para o mercado, menos relevante para a cidade, mesmo que seja, continue sendo muito relevante em termos de financiamento que ela pode receber. Mas eu vejo isso com bons olhos. Então, o IBMEC tem um curso de engenharia há 2 anos, mas já tem um projeto de ampliar. O INSPER também está criando, né, já pediu ao MEC uma licença para ter curso de engenharia de produção. Eu acho que quando as universidades, as faculdades de negócios, as escolas de negócios começarem a entrar mais na engenharia, eu acho que essa sintonia entre mercado e pesquisa tende a ficar mais forte. E por outro lado, eu acho que dentro, se você olha para o que é realmente interessante na tecnologia hoje em dia, são coisas que têm muito apelo comercial. Até mesmo se você pensa em coisas como a NASA, que era sempre, até pessoas como a Ayn Rand, né, adoravam a NASA, etc. Hoje você não precisa mais ter esse conflito de adorar uma coisa que é super avançada, mas é um programa do governo, né? Porque você está tendo um avanço da iniciativa privada na exploração espacial. Então acho que na fronteira da engenharia é uma fronteira privada. Hoje a iniciativa privada tem muito mais relevância do que tinha no passado. Eu acho que isso tende a se refletir para a área de negócios. Então, eu estou chutando, mas eu acho que as universidades que se fecharem a isso vão perder a oportunidade de se tornarem mais relevantes. E também, só mais um ponto, porque as empresas hoje querem investir mais na formação de engenheiro. Um dos programas sociais do Google foi inspirar as pessoas a se tornarem mais cientistas. Isso é bom para o Google, mas o Google também achava que era bom para a sociedade. Então, criar uma boa imagem dos cientistas. Tem várias coisas estranhas assim que não dá para perceber, mas parte do motivo de pessoas como o Bill Nye, the Science Guy, e o... qual o cara que fez o Cosmos agora? Neil deGrasse Tyson. Então, o Neil deGrasse Tyson se tornarem mais populares foi parte que o Google também estava financiando um pouco da visão pública desses caras, né? Para que eles fossem mais programas, televisão, etc. Tentando criar uma imagem mais cool do cientista e não a imagem do cientista como um nerd que quer dominar o mundo. Né? Então... de gravar borboletas. Borboletas, os dois. O Bill Nye, pelo menos. E aí, pessoal, mais algum comentário? Oi? Não tem vergonha não, gente. Daqui a pouco a gente vai... Todo mundo vai se conhecer. Vai estar mais solto, né? Bom, pessoal, então mais uma vez, obrigado aí pela conversa.